Vamos lá? Agora começando de fato as leituras dos capítulos, que eu já estava fazendo na sala com a minha turma, e vou fazer agora por aqui, só que não um capítulo só por semana. Nós vamos fazer pelo menos a leitura de 2 capítulos por dia, aproveitando que a gente está tendo esse tempinho a mais. E depois, ao final, a gente pode conversar sobre as leituras, sugerir novas leituras, outros gêneros, tá? Isso mais para o final. Então, hoje a gente vai começar o capítulo 1 e 2. Eu vou procurar postar esses vídeos sempre no mesmo horário, por volta das 6 horas da tarde. Todo dia eu vou estar aqui colocando essas leituras para vocês acompanharem comigo e não perderem a história, ok? Então, vamos lá. O Pequeno Príncipe. Capítulo 1. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi um desenho impressionante no livro de histórias Vividas sobre a Floresta Virgem. Ele representava uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. O livro dizia: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem durante os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1. Ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Eles me responderam: por que o chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho de número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a me interessar de preferência pela geografia, pela história, pelo cálculo e pela gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma magnífica carreira de pintor. Eu fui desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhos. É cansativo para as crianças sempre estar explicando. Tive então de escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todos os lugares do mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Eu sabia distinguir ao primeiro olhar a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Assim, durante a minha vida, fiz vários contatos com muitas pessoas sérias. Vivi muito entre as pessoas grandes. Eu as vi bem de perto. Isso não melhorou a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela entenderia o desenho, mas sempre ela me respondia: é um chapéu? Então eu não lhe falava de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Capítulo 2. Vivi, portanto, só sem alguém com quem pudesse realmente conversar, até o dia em que tive uma pane no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa que se quebrara no motor. E como não tinha comigo nem mecânico, nem passageiro, preparei-me para resolver sozinho aquele difícil conserto. Era, para mim, questão de vida ou de morte. A água que eu tinha para beber mal dava para 8 dias. Na primeira noite, adormeci sobre areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago numa jangada perdido no meio do mar. Imagine então a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma pequena voz estranha me acordou. Ela dizia: por favor,
Desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei bem e vi um garoto extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Eu fora desencorajado pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor aos 6 anos de idade, e só aprender a desenhar jiboias abertas e jiboias fechadas. Olhava para essa aparição repentina com olhos arregalados de espanto. Não se esqueçam de que eu me encontrava a 1000 milhas de qualquer região habitada. Ora, o meu garoto não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Ele não tinha a aparência de uma criança perdida no meio do deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Quando consegui finalmente articular uma palavra, perguntei-lhe: Mas que fazes aqui? E em seguida ele repetiu muito lentamente, como uma coisa muito séria: Por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer, pois mais absurdo que aquilo me parecesse, a 1000 milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que eu havia estudado principalmente geografia, história, cálculo e gramática, e disse ao garoto, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Ele me respondeu: Não tem importância. Desenha-me um carneiro. Ele tinha a aparência de uma criança perdida no meio do deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei surpreso ao ouvir o garoto responder: Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde moro. Precisa de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse: Não, esse já está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com paciência. Entende? Isso não é um carneiro. É um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. Esse aí é muito velho, quero um carneiro que viva muito tempo. Como eu tinha pressa de desmontar o motor do avião, perdi a paciência e rebusquei outro desenho. Olha o velho aqui embaixo. E arrisquei. Esta é a caixa. O carneiro que você me pediu está dentro. Mas fiquei surpreso ao ver um sorriso na face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim, olha. Ele adormeceu. E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. Até amanhã.